Graça e paz, bom dia, irmãos e irmãs. Estamos mais um domingo reunidos aqui. Semana passada não tivemos nossa aula por conta da Páscoa. Hoje nós estamos vivendo um domingo especial, dia do pastor e da pastora metodista. E eu não sei quantos dias de pastor a gente tem no ano, né? Mas de 2 em 2 meses, pelo menos me aparece no Facebook um feliz dia do pastor. Mas o pastor e a pastora metodista fazem comemorações no segundo domingo de abril. Então, não sei por que dessa diferença. Pastor Vande, vocês comemoram quando? É junho. Ah, junho. Então, aí junho eu aceito presente de novo, tá bom? Não tem problema. Tranquilo, tá pertinho. Aproveita, pastor, ora por nós, pela aula. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, naquilo que acabamos de referenciar, dia, ó Deus amado, do pastor metodista, enfim, ó Deus, como filhos e servos do Senhor, buscando, ó Deus, compartilhar e ministrar, ó Deus, o coração daqueles que o Senhor colocou, ó Deus, diante das suas vidas, Pai. Que nesse tempo de compartilhar a respeito, ó Deus amado, da fé, o Senhor venha ministrar cada coração, cada vida que está nesse tempo aqui, Pai. Que o Senhor fale conosco, que o nosso coração se abra para Ti, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Parabéns, pastor Felipe, oficialmente agora, né, também. Parabéns pelo seu dia. Parabéns, pastor Eduardo. É isso aí, garoto. Tamo junto, mano. Inimigo da fé. Que vocês acham que é um inimigo da fé, na opinião de vocês aí? Vamos partilhar um pouquinho. Tatão, diga aí, mano. Como diria o Celso, o inimigo da fé é aquele que não é amigo. Legal. É mesmo. Essa é a cara do Celso. Mas vamos lá, você tem um palpite? Não acordei direito ainda, pastor. Mas acho que tudo aquilo que tira o teu pensamento das coisas do reino de Deus se torna um inimigo para você diante da sua fé, né? Porque vai minando a sua fé, enfraquecendo a sua fé diante daquilo que você tem em relação a Deus. Tá, legal. Quem mais? Se vocês puderem me dar nomes aí também. O Tato Rolando Lero me ajudou muito na aula agora. É incredulidade, seria um? Ô, rapaz! Esse é um. Legal. Quem mais? É a insegurança. A insegurança. Entendi. Bom isso. Que mais? O excesso de controle. Querer controlar tudo. Querer controlar tudo. Excesso de controle. Bom. Ó, se a gente vai nessa linha, pelo que eu estou entendendo, né? Se a gente continuar. Uma coisa que, quando eu comecei a pensar sobre isso, a primeira coisa que me veio à mente foi incredulidade. E eu acho que surgiu aqui, e os desdobramentos têm a ver com isso. E o senhor foi abrindo campos para eu entender isso, né, de uma forma mais real, né? Então, inevitavelmente, a gente, quando pensa no inimigo da fé, a gente pensa na incredulidade, né? A incredulidade é uma realidade, é um inimigo da fé, mas eu preciso entender o que é a incredulidade. Ela é o resultado, ela é uma decisão de não crer, né? Incredulidade é o contrário de crer. E lembra que a gente trabalhou que o crer é a nossa parte dentro do exercício de fé, porque para exercitar a fé, nós precisamos crer naquilo que nós recebemos de Deus, do Espírito Santo, né? Aquilo que nós recebemos de Deus por intermédio da sua palavra. Então, crer é a nossa parte nesse exercício de prática de fé. A incredulidade
é o não exercício, mas ela é resultado de algo, né? Ela é é como se fosse, então, o fim, né? Ela não é o ponto-chave, então. Vamos entender um pouquinho melhor. Eu fui atrás da definição de incredulidade: estado, atitude, tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Tá vendo como é desdobramento? A razão, tudo que vocês falaram, a Kátia disse aí também. Ceticismo, incredulidade. Então, é uma área mais racional nossa. Tá bom? Da onde surge? Da onde surge, então, a incredulidade? Ela surge de uma emoção nossa. E a emoção chamada medo. Então nós podemos entender que o inimigo da fé tem uma raiz. E a raiz chama-se medo. Da onde surge incredulidade? Medo de perder o controle. Medo de abrir mão da razão. Medo de ser enganado. É onde surge o sentimento de dúvida, né? E aí vamos desdobrar isso um pouquinho mais. E eu vou dizer por que a gente chega a essa conclusão. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Concordam comigo? Legal. Então, eu gostaria que vocês abrissem dois textos para mim. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, Celso. Capítulo 1, verso 7. Tato, abra para mim 1 João 4,18. Tá aí na tela, ó. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, o Celso. E o Tatão, 1 João 4,18. Então, se você achou, Tato, pode ir você. Vai lá. No amor não existe medo. Antes, perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Legal. Celso? Pois o Espírito de Deus nos deu não nos tornar medrosos. Desculpe. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Legal. Aí nessa versão, que versão é essa, Celso? Essa daqui é um pouco a Bíblia do Davi aqui. Bíblia para adolescentes. Bíblia de adolescentes. Nova tradução na linguagem de hoje. Tá. É porque aí ele abordou a emoção. E na verdade, essa palavra, né? Essa palavra é deilia do grego, né? E é covardia, timidez, reticência, ou seja, ficar com o pé atrás, né? Então, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, né? Então, a gente tem uma primeira palavrinha, deilia, que existe algumas traduções aí, que você na tradução que você leu, ele está falando que é medrosos, né? Ele não nos concedeu o Espírito para que andemos medrosos, né? Covardes, né? Tímidos, reticentes. E aí a palavra que o Tato leu, no amor não existe phobos, do grego, né? Medo, pânico, terror. Pode ser entendido também como fuga de pânico, mas também pode ser entendido como reverência, respeito, em algumas traduções. Então, quando a gente olha o texto lá de Atos dos Apóstolos, a primeira expressão da comunidade de fé, que está começando a existir, então diz que o medo toma conta das pessoas porque grandes maravilhas estão acontecendo no meio deles. Então, ele é um medo de reverência, de respeito diante de Deus, tá? Mas essa palavra phobos, ela tem a ver com uma emoção que toma conta da gente,
né? Então, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor, né? Diz o texto. Antigo Testamento, a palavra que envolve medo é muito interessante porque ela vem acompanhada. E aí, Kátia, você pode abrir Salmos 56, verso 3. Pastor Felipe, Jeremias 30:10. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Então, quando eu ficar com medo, e aqui a gente encontra a palavra iari, que é a raiz hebraica do medo. E medo como uma emoção mesmo. Então é medo, assustador, pavor, cauteloso. Aí ele entra a reverência também. Mais ou menos como a gente viu no grego, né? Mas é interessante porque existe o texto de Jeremias 30:10, que é no Antigo Testamento uma expressão que ela vem acompanhada na maior parte dos textos que fala sobre medo. Leia para nós, Felipe. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. A maior parte dos textos ela vem seguido dessa expressão, que não é paralelo, porque não se trata de sinônimos. Não tenha medo, não se atemorize. Então, a gente vê o iari novamente, que é o medo, e a gente vê o chatá, que significa desânimo, assustado, pasmar-se, apavorar. Então, quando a gente... Então, medo, não tenha medo, iari, nem se atemorize, chatá. Então, a gente tem aqui algo que me deixou surpreso, porque quando a gente estuda a psicologia, a gente descobre agora algumas coisas, e o homem descobre coisas que já estão presentes na Bíblia. E a gente não entendia dessa forma, e a gente não entende quando a gente lê. Vou fazer uma pergunta para vocês. Emoção e sentimento é a mesma coisa? Acho que não. Não. Vocês sabem me dizer qual é a diferença entre emoção e sentimento? Vocês sabem? Eu respondi que não, o Tato agora diz a diferença. Eu acho que a emoção é algo na hora, o sentimento é algo que você tem, que é perpétuo, vamos dizer assim. É quase isso, mas é o contrário, Tato. É o contrário. Kátia, você sabe isso? Já estudou isso? Não. Sabe dizer pra gente? Então Não. Tá bom. Eu Pode dizer, para a filho. Dani. Não, a Dani não vale, porque ela está fazendo psicologia. Mas vamos lá, a Dani vai servir de balizador para a gente, para ver se eu estudei direitinho, tá bom? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente trata emoção e sentimento como sendo a mesma coisa. Na verdade, eles não são sinônimos, como muitas vezes a gente acaba entendendo. Emoção e sentimento, de uma certa forma, eles estão interligados porque eles agem em consonância muitas vezes, né? Mas isso não significa que é a mesma coisa. Normalmente, as pessoas que definem emoção e sentimento, eles costumam dizer que é como se fosse uma estrada de mão dupla. Em determinados momentos, eles vão se encaixar. Então, emoção, ela vem da palavra emovere, do latim, tá? E esse prefixo e, ele significa externo, significa movimento, ou seja, as emoções, elas existem dentro de nós, mas elas vão mexer com aquilo que está fora dela, ela não fica nela. Então mexe com o externo.
Então ela serve para nos ajudar nas situações da vida, né? Eu fiz o meu TCC e no meu TCC eu trabalhei com o transtorno do pânico e eu trabalhei essa questão da emoção do medo, né? E as suas implicações. Então, muitas vezes o medo ele é importante, né? É um mecanismo de defesa, de preservação da vida. Se nós não tivéssemos medo, a gente ia atravessar a rua sem olhar. Se a gente não tivesse medo, a gente se precipitaria de um prédio. Tem gente que não tem medo e anda por aí sem máscara no meio da pandemia. Então, se coloca em risco, né? Então, perceba assim, medo é uma emoção que também funciona como um mecanismo de defesa. Onde está o problema aí? O problema é quando ele nos trava, ele nos paralisa. Esse é o problema. Então, o medo ele se encontra nas regiões subcortiais do nosso cérebro. Fala, Dani. Vai dar aula de psicanálise, psicologia para nós agora. Vai lá. Não, só lembrando que essas reações de emoção, elas são inatas. Você nasce com emoção. E ao contrário do sentimento, que é aprendido. E aí isso acontece, segundo alguns estudos, desde o ventre da mãe, né? Já existem essas manifestações de sentimento já no feto, né? Por isso que a vida não está somente quando a criança está fora do ventre, né? Então, ela já tem emoções. Aí vão brigar com a psicologia, não é comigo, tá bom? Então, vai brigar com a ciência. Então, ela se encontra, as emoções elas se encontram nas regiões subcortiais do cérebro. Problemas de ordens emocionais, né, vão causar muitas doenças nas pessoas, né? Então, haja vista que a gente diz que as pessoas têm doenças psicossomáticas, vêm de emoções que estão fora de controle, né? Então, as emoções elas podem ser acionadas a partir de estímulos externos ou internos mesmo, por conta de traumas que a gente tem, e às vezes elas se manifestam e a gente não sabe como isso surgiu. É algo inconsciente, por isso que a Dani ela disse que é algo já é inato, já é nosso, a gente já nasce com isso, tá bom? O sentimento, alguma pergunta aqui? Algum esclarecimento? Algum acréscimo? E os sentimentos? Né? O sentimento, então, ele é o palco das emoções, vamos dizer assim. Então, quando a emoção vai aflorar, então o palco dela é o sentimento. O sentimento, ele se encontra numa área do cérebro conhecido como neocorticais, né? Que é essa área mais ligada, relacionada com a lógica, com a razão. Enquanto um é irracional, o outro já é um pouco mais racional. Por quê? Porque é o que aflora mais. Então, emoção e sentimento, eles estão na mesma estrada e eles se cruzam. As nossas ações, elas podem ser manifestações de emoções, mas também elas podem interferir, né? Os sentimentos, elas podem interferir em emoções. E eu vou explicar para vocês por quê. Tem um exemplo que é muito importante para nós, pelo menos para mim é muito emblemático, né? Quem aqui tinha problema com o primeiro dia de aula? Eu tinha. Eu chorava. Passava mal. Passava mal, Felipe. Dor de barriga. Tinha dor de barriga, Guarinha? Sim, ficava. Por exemplo, quem é que fica nervoso quando tem uma entrevista, tem uma reunião importante no dia seguinte? Já passaram por isso? Kátia, nem dorme. Qualquer coisa nova, rapaz, me dá até piriri. Isso! Então, tá vendo? Ó? Então, a gente tem um sentimento,
de ansiedade. Ansiedade é um sentimento, tá? Então, aí, quando esse sentimento vem, acontece algumas coisas com a gente, né? Então a gente não consegue dormir direito, sudorese, palpitação, visão turva, dá gagueira, a gente não consegue concatenar as ideias, porque a gente está ansioso. Mas essa ansiedade, ela surge de onde? Percebe que eu dei para vocês um monte de sinais externos ao prefixo E do emovere. Então, a emoção é a raiz deste sentimento de ansiedade. Então, o medo, emoção, medo do quê? Medo de que algo dê errado nessa reunião que é tão importante. Medo de não ser aceito. Medo de estar num ambiente que eu não controlo, é desconhecido. Então, medo de estar vivendo uma situação que está completamente fora do meu métier. Então, esse medo, ele vem travestido, ele se traveste de um sentimento, que é o que a gente expressa, ansiedade. Mas o nascedouro dele está onde? Na emoção. E quem é que teve um desenho aí que a gente viu, né? O Divertidamente. Quem viu aí Divertidamente? Ele expressa muito bem isso. Em linhas gerais, então, gente, emoção, ela dá origem ao sentimento, tá? Que é o que acontece no filminho que a gente vai ver lá, né? Tem a repulsa, tem a raiva, a alegria, o medo, a tristeza, emoções. E uma vez que são as emoções que dão origem então aos sentimentos, esses dois tipos de reação, eles estão totalmente relacionados entre si. E da mesma forma que uma emoção, ela vai despertar um sentimento, como eu já disse, ele também é capaz de gerar uma emoção da mesma forma, tá? Então, ter consciência de como você reage, de como você se sente diante de cada emoção, é fundamental para a gente recuperar um sentimento negativo, para a gente tomar conta de forma racional da situação. Esse processo, ele é fundamental para aquilo que a gente chama de equilíbrio emocional, inteligência emocional, que está muito debatido aí ultimamente. Coach gosta de ganhar dinheiro com isso. Então, as emoções, elas são reações inconscientes, enquanto os sentimentos são uma espécie de juízo dessas emoções, tá? Que é exatamente o que a Bíblia está falando, o que a Bíblia está traçando. Então, quando a gente lê o texto de Jeremias, ô Felipe, você está com ele aberto aí de novo? Leia de novo para a gente, por favor. Então, a Bíblia é fantástica, gente, é fantástica. Então, a maior parte das escrituras, ela está dizendo não temas, ou seja, emoção. E ela está acompanhada de não se atemorize, que significa, então, não te espantes, não desanime, não se apavora, não se assuste, um sentimento. Vai lá, Fê, lê para mim de novo, por favor. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor. Emoção. Emoção. Nem se atemorize, ó Israel. Sentimento. Pois, eis que eu o livrarei dessa terra distante, salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Aí vem a certeza do cuidado de Deus, da sua provisão, da sua graça, e aí não se atemorize. Ele está mexendo agora com um sossego, com aquilo que pode acionar as emoções, de modo que eu agora tenha sentimentos que vão externar, vão me levar para longe do propósito. Então,
o conhecimento da graça, do amor e do cuidado de Deus é a raiz do controle dessas emoções e desses sentimentos. Gente, até aqui vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Tranquilo? Você não precisa consultar um coach, você não precisa ir em psicólogo para entender esse tipo de coisa. Está na Bíblia, né? Embora psicólogo é bom, vai ajudar a gente a esclarecer muita coisa, né? Mas, gente, impressionante, tudo isso está descrito na palavra de Deus. Fantástico, fantástico. Então, essas expressões, principalmente no hebraico, a gente consegue perceber que elas não falam sobre emoção. Ela está falando principalmente sobre o controle de sentimento, ou seja, dessa ação externa. O medo é algo muito forte. E, na verdade, ele não está dizendo para que a gente não tenha medo, porque a gente nasceu com isso. Mas o que é que precisa ter? Inteligência emocional. Precisa botar as emoções sob controle. Ô, pastor, o sentimento seria como eu vou lidar com a situação? Recebi notícias externas, até sentir medo, mas como eu vou lidar? É o sentimento? Exatamente. Fala, amor. Pode falar, ela está falando aqui para mim. Colocar o sentimento sob controle, né? Porque a emoção você não tem como reagir, você tem como a reação é o sentimento. Então, colocar o sentimento sob controle. Exatamente. Então, o sentimento é o que você externa. É como você externa a sua emoção, né? É como as pessoas vão perceber, né? O teu estado emocional é através do sentimento, que é o que você externa. Irais, mas não pequeis. Você irou, mas não pecou. Exatamente. Olha, outro texto fantástico. Emoção e sentimento. Fantástico, Guarinha. Fantástico, é isso aí. E tá aí, ó. Fala, amor. Não, eu estava falando comigo mesmo, que a emoção é a ira. E o pecado é quando você parte para agressão. Só comentando. É isso aí. Ou seja, o problema... Fala, amor. Só para colocar uma alegoria, né? O sentimento é como se fosse o carro. Então, você tem a emoção e o carro é o que acontece com a sua emoção, quando você transborda para o seu carro, por exemplo. É o veículo que faz com que a emoção transpareça. Então, é como se você tivesse... Você sente a emoção e você externaliza ela. O controle do sentimento é o que a palavra está dizendo. É do que você põe para fora, né? Então, a orientação bíblica, ela não se trata de você abandonar a emoção. Porque não dá para a gente fazer isso, a gente nasceu com ela, né? O não temas é uma voz ativa, que ela descreve a emoção, mas o não se atemorize é exatamente o que precisa ser controlado, que é esse sentimento, é como a gente externa. Por quê? Através do sentimento eu vou mostrar se a minha fé, se o que eu creio é real ou não. Então, o que adianta eu pregar e não viver? O não viver é uma expressão, então, de que eu não creio naquilo que eu estou professando, né? Se a gente tem medo, a gente precisa controlar o sentimento, porque o sentimento é o que vai demonstrar a minha emoção, se eu tenho fé ou não, se eu creio ou se eu estou com medo. Eu posso ter o medo, eu posso sentir o medo, porque não dá para não sentir o medo. Mas a fé supera, e as minhas ações, elas são pautadas não pelo sentimento do medo, mas pela certeza do cuidado de Deus na minha vida. Isso é algo que precisa ficar claro. E é interessante porque ela está numa área racional, os sentimentos encontram-se numa área racional. E aí eu me lembro de Wesley. Wesley fala que fé e razão caminham juntas.
né? Essa é uma expressão de Wesley. A gente estudou isso logo no comecinho. Embora Lutero ele fala que a razão é ruim para a fé, mas eu expliquei para vocês, né, que Lutero, quando faz essa expressão, inclusive muitos céticos, muitos ateus utilizam essa frase de Lutero, eles abandonaram o contexto. Porque quando a razão é demasiada a ponto de anular a fé, é que ela se torna um perigo para a fé. Lembra disso? Foi o ano passado, nos nossos primeiros estudos, se eu não me engano, na segunda ou na terceira aula que nós tivemos, tá? Então, quando essa razão ela é demasiada, ela também se torna um problema. Ok? Vocês estão comigo? Alguma pergunta, algum questionamento? A Bíblia, ela está dizendo, não haja movido por sua emoção de medo, mas por uma ação racional de superação das emoções. A Bíblia está falando de algo que tem muita gente ganhando dinheiro hoje em dia, que eu já falei para vocês, que são os coachings. A Bíblia está falando sobre inteligência emocional. É isso que a Bíblia está tratando. O erro que a gente comete é lutar contra a emoção do medo. E aí a gente fica recitando o texto bíblico, né? O Senhor não me deu espírito de covardia. O Senhor não... Eu sou corajoso, eu sou corajoso, sou corajoso. Então, ser corajoso é um sentimento. Porque ser corajoso não adianta você dizer para você. Ser corajoso precisa ser expresso em ações, em atitude. É só assim que a gente vai demonstrar coragem. Certo? Então, essa é uma batalha que a gente sempre vai perder quando a gente quiser brigar com a emoção. As pessoas, elas tentam reprimir os seus medos, né? Elas tentam não pensar, muitas vezes, quem tem medo de aranha, então não tem uma aranha aqui, não tem uma aranha aqui. Mas nem tem mesmo, por que você está pensando em aranha? Às vezes nem tem. A gente está trazendo isso à tona, né? O que Deus está dizendo é que Ele quer que a gente não tenha atitudes, ações, de acordo com as emoções. E aí eu já disse para você, a gente vai caminhando aí para essa compreensão que o poder da graça é o que nos leva a vencermos. E o poder da graça é algo que nós recebemos por meio da fé. Né? Então, é algo que o Senhor depositou sobre as nossas vidas, a fé, e nós temos essa consciência proveniente da fé, tá? Então, Deus quer que a gente vença a emoção do medo, não por força própria, mas por meio da graça que Ele derramou sobre nós, que é o seu amor, no sentido de que nós somos livres. Nós somos livres do poder do medo, desse medo que nos breca, desse medo que nos faz não vivermos o propósito, né? Desse medo que muitas vezes acredita que é o fim, quando na verdade não é, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Por isso o texto de 1 João 4,18, ele é emblemático para nós. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo, ou seja, a revelação do amor e do cuidado de Deus, ele nos ajuda a ter inteligência emocional, não agir pela emoção, né? Então, se Deus disse que vai usar a sua vida, se você tiver medo do que Deus pode fazer, ora, Deus é mais responsável do que a gente, né? Então, esse medo do inesperado não pode me brecar. Mas porque eu sei que Deus me ama, é que Ele vai me conduzir. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Né?
No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, é vivendo essa graça que a gente vai sendo aperfeiçoado e dominando cada vez mais esse sentimento que nos leva ao travar, a um travamento, né? Esse medo que nos impede de vivermos experiências sobrenaturais. Pensa bem, gente. Tem muita gente que chega para mim e fala que tem medo do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse um Exu. É verdade ou não é? Vocês já ouviram isso, não ouviram? Por favor. Sim? Muita coisa. É. Não, eu tenho medo. Medo do quê? Medo, esse medo te leva a não ter experiências com Deus. E não ter experiências com Deus, a gente não vai experimentar essa graça ou esse presente que Ele nos deu. Então, eu não tenho que temer. Né? Tenho sim que temer algo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Deus, Ele está dizendo que quando você sente medo, apenas creia no poder que te resgatou, que te restaurou, que te trouxe para próximo dele. O Deus que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso. Ele agora é seu Pai. Ele caminha com você, faz morada, habitação em você. Portanto, Ele que tem o poder de todas as coisas, de criar tudo aquilo que os homens não sabem nem como veio a existir, é esse Deus que caminha com você. É esse Deus que é o seu Pai, que te chama de filho e que quer revelar o seu amor para você. Por isso o medo, ele é quebrado quando nós nos rendemos a esse amor, quando nós nos rendemos a essa graça. Então, posicione-se através dessa fé, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aí eu não estou falando do sentimento medo, da emoção medo, estou falando do sentimento, né? Ou seja, daquilo que externaliza o medo, certo? Perguntas aqui? Medo e fé, então, não se misturam. Eles são completamente opostos. O medo é, na verdade, vamos chamar assim de fé negativa, né? O diabo, ele quer controlar o tempo todo as nossas vidas e através do medo, né? Diz o texto bíblico que ele está à espreita, rugindo como leão, não é isso? Então, rugindo como leão significa o quê? Que ele quer nos amedrontar. Ele quer que a gente paralise. E o medo tem o dom de paralisar a gente. Eu já sofri transtorno do pânico, né? E sei exatamente o que é isso. O que é uma crise de pânico. Meu pai amado. Eu em 20 dias eu perdi 10 quilos. Tem gente que brinca quando eu falo disso, né? Você perder 10 quilos num regime, numa dieta é uma coisa. Mas por doença, Celção ficou aí em casa esses dias com coronavírus, perdeu 6 quilos. Pelo amor de Deus, nem pode profetizar um negócio desse sobre sua vida, né? Mas olha o perigo do medo, né? Então, o que o diabo quer é nos paralisar, para que a gente fique impedido de cumprir o propósito de Deus. E o medo, ele faz isso. Aí ele aproveita algo que já está dentro de nós e potencializa isso. Então a estratégia do diabo é minar, a nossa fé com medo. Porque a Bíblia ela está dizendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Texto de Hebreus. Então, gente, não permita que o medo te aleje, que o medo te paralise, mas pegue os textos bíblicos e perceba o quanto é desejo do Senhor nos ensinar a prosseguirmos, mesmo com
com essa emoção que existe dentro de nós, tá? Um exemplo bem clássico. Quem é esse ruivinho aí, ó? Esse menino. Então a gente sabe da história de Davi e Golias. A gente sabe de tantas outras histórias de vitórias de Davi. Mas Davi tinha medo? Eu vou perguntar para vocês. Eu acho que com certeza a emoção, medo, sim. Só que o Ele sentimento. tinha medo, não. mas foi com medo e tudo. Gente, a única expressão bíblica de experiência de Davi, que ele teve medo, Davi o temeu, é uma expressão que está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 9. Essa é a única expressão de medo externalizado de Davi. É óbvio que ele tinha medo. Gente, esse cara botou medo no exército todo de Israel. E ele, quando está sondando, por que você está sondando? Você está sondando para poder chegar a um veredito, né? O irmão briga com ele, senta, cajado. 1 Samuel, capítulo 16. Eu acho que é importante a gente ler aí depois para olhar as atitudes dele, né? 16, 17, né? E aí olhar as atitudes de Davi quando ele se depara com aquele cara andando de um lado para o outro gritando, né? Como? Eu fico imaginando. Primeiro que Golias chama para uma batalha, tá bom? Eu acho que é importante a gente entender isso. E a batalha é uma batalha franca. O que é uma batalha franca? Alguém de frente para o outro com as mesmas armas. E aí ele vê Davi com o cajado e com as pedras, aí ele pega até zomba de Davi. E aquele homem, ele sai em disparada. Se você olhar o texto, ele vem, imagina um homem daquele tamanho correndo na tua direção. Como que ele não teve medo? O sentimento dele foi outro, né? Mas a emoção dele, é óbvio que ele deve ter sentido medo, né? E aí, quando ele pega a funda, primeiro, ele vai à distância. Ele age com prudência. Ele sabia que ele não ia dar conta do cara. Ele não coube nem na armadura do rei dele. Então, vai enfrentar o cara de frente? Vai nada. Então, ele age racionalmente. O que eu vou fazer? Eu tenho que ir de longe. Ele que venha para cima de mim. Então, percebe que a ação dele, o que dominou ele não foi a emoção, mas a razão. Ele agora pensa, ele que venha para cima de mim. Eu não posso chegar perto dele. Se eu chegar perto dele, ele me segura com a mão. Então vai ser de longe. Então eu preciso de uma funda. Pegar umas pedras lisinhas aqui na beira do riacho para deslizar mais fácil. Percebe que a emoção dele foi dominada. Teve controle. Ele teve controle sobre a emoção. É exatamente disso que o texto bíblico está dizendo para a gente. E essa era uma característica de Davi. Quem pode ler para mim aí texto para a gente encerrar? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Episódio que o Espírito do Senhor deixou Saul. Vai lá, pastor. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Quais são as características dele? Aquilo que ele externa. Não são suas emoções, mas aquilo que ele expressa. E o mais importante, que quando ele expressa controle emocional, ele também expressa a sua fé. Deus está com ele. Essa talvez seja a melhor tradução. Deus está com ele.
No texto, o único texto que tem aí na Bíblia que diz claramente que ele temeu, e aí você pode até usar o texto de Keila, na história de Keila, para falar que ele teve medo, por isso que ele fugiu. Eu prefiro utilizar a expressão ele foi prudente. Porque prudência, ela é resultado, lógico, de um sentimento de autopreservação, mas o sentimento de autopreservação, ele não fugiu, foi friamente calculado. Ele consultou o Senhor, ele agiu com prudência, ele não tentou Deus. Então, eu não digo que ele agiu por medo. O único texto que diz que ele teve medo, quem pode abrir para mim? 2 Samuel, verso 9 do capítulo 6. Capítulo 6, 9. 2 Samuel 6, 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? E Ares, Kátia, aí é medo mesmo, né? Mas é um medo que a gente viu que pode também ser traduzido como reverência, né? E aí, esse é um dilema. Pena que o Dirceu e o Dário não tá aqui, né? Pastor Vanderlei também, não sei se ele já estudou esse texto, mas até hoje eu fico... Ninguém chega nesse consenso, né? Uzai e Aiô são os sobrinhos de Davi, né? Ninguém sabe. Tem gente que diz, estudiosos diz que eles eram, porque eles eram filhos de Abinadab, né? Que é o segundo irmão de Davi, mas só que tem muitos Abinadabs também no próprio texto do livro de Samuel e Crônicas, né? Inclusive no capítulo 7 de 1 Samuel diz que na casa dele ficou cerca de 20 anos a arca. Mas a gente não sabe se o texto está fora de posição ou se trata de um outro personagem com o mesmo nome, né? Diz então que Uzai e Aiô foram filhos dele, mas ao mesmo tempo, será que foram filhos dele ou são filhos do irmão? Será que é a mesma pessoa? Então a gente não sabe. Você sabe, Felipe? Eu acho que se fosse do irmão de Davi, isso ia ser mencionado, sabe? Que era um filho de Jessé. Que eram netos de Jessé, né? Não, que Abinadab era filho de Jessé, sabe? Eu acho que isso ia ser mencionado. Que seria o Abinadab, filho de Jessé, né? Tá. Seria mencionado. Mas eles não chegam nessa conclusão, né? Então fica com a gente isso, mas enfim, só para uma outra aula, né? Então, nesse episódio, é um episódio que Deus feriu os dois e ele é tomado de medo, né? E aí também pode surgir uma outra incógnita para a gente, né? Ele ficou com medo porque os dois morreram, ou ele ficou com medo por não saber como agradar a Deus, né? Eu acho que as duas coisas, né? Porque ele consegue entender que a morte dos dois se deu porque eles não estavam fazendo a coisa certa. E ele tinha tamanha reverência ao Senhor que tudo que ele fazia era para agradá-lo, né? Então, ele ficou paralisado por um certo momento, ou seja, podemos dizer que ele paralisou, tanto é que ele deixa a arca, né? E aí o episódio de Obed-Edom, né? E aí ele paralisa o propósito, mas ele não fica parado só. Ele vai tentar entender como ele tem que fazer esse transporte. Ele não abandona o propósito. Percebe que, mais uma vez, não é um medo que paralisa, que o faz desistir, mas é um medo que o faz entender aquilo que ainda é uma incógnita para ele, né? Então, é um medo que não paralisa, mas é um medo que o faz prosseguir, né? Então, diante das situações de medo, a gente tem que ter essa clareza diante dos nossos olhos, né? Eu estou parado, eu abandonei, mas espera lá, Deus não disse. Por que eu parei? Se entenda, principalmente para que a gente não coloque as nossas frustrações no Senhor.
Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, diante de uma palavra, orientação de Deus, nós podemos ter medo e não agir por conta do medo. É esse tipo de ação também que a gente não pode se permitir viver. Nós precisamos que a fé seja de fato o nosso guia, né? Nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus por causa do medo. Posicione-se pela fé que o Senhor tem depositado no teu coração, na tua vida. Lembra do que a gente estudou na última aula, que a obediência, ela libera o milagre, né? Então, posicionar-se também é obedecer ao Senhor. E aí, quando a gente obedece ao Senhor, o milagre acontece. A gente sabe também que o medo funciona como um mecanismo de defesa, e é óbvio, e vou dizer mais uma vez, que não é disso que eu estou dizendo. Não é do medo que precisa ser combatido, mas ele precisa ser entendido. É isso que a gente está dizendo aqui, tá bom? Eu não estou falando desse medo que preserva a vida humana, né? Eu não estou dizendo disso. E aí é óbvio que nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, né? Eu vi alguns colegas, e aí questionei, né, postando, entrando dentro de hospital só de máscara. Falei, rapaz, Deus mandou você fazer isso, varão? Deus mandou? Se Deus mandou, cara, então vai lá e faça, tem que ter um propósito. Mas espera lá, como é que eu consigo discernir quando é a minha vontade e quando é a vontade de Deus? Né? As nossas atitudes é o que vão demonstrar, né, muitas vezes aquilo que nós cremos, né? Então a gente precisa ter essa consciência também. Encerrando, não lute contra a emoção do medo, mas contra o sentimento que é proveniente dele, né? Procure entender a emoção do medo que você está sentindo. Aprenda a desfrutar da graça de Deus, do amor de Deus. Deixe com que esse amor, então, te liberte de tudo aquilo que te impede de viver a sua fé, o propósito que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida. Seja obediente ao Senhor. Viva o sobrenatural do Senhor na sua vida. Não permita que o medo te impeça de viver o sobrenatural. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? É isso aí, gente. Vamos orar. Excelente dia para vocês. E nosso culto de logo mais à noite seja um tempo de celebração. Que a vida de Deus se manifeste em nós e através de nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra ministrada nessa manhã. Nós damos graças a Ti, porque sabemos que a Sua palavra ela é penetrante, a Sua palavra ela é perfeita e real. Obrigado porque dia após dia o Senhor tem nos mostrado o quanto a Sua sabedoria é suprema e suficiente para nós. É por intermédio da Tua palavra que nós reconhecemos o nosso chamado, reconhecemos o Teu amor por nós, reconhecemos que somos Seus filhos, reconhecemos que somos salvos, reconhecemos que Jesus Cristo fez um sacrifício suficiente e pleno para nos resgatar e nos conduzir em novidade de vida. Assim como a gente trabalhou semana passada, viver em novidade de vida é também se entender. Obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue a nos revelar e que possamos caminhar na certeza de que o Senhor é quem nos conduz por meio da fé. E nós queremos viver por fé para Te agradar, assim como diz a Tua palavra. Que o Teu amor, a Tua graça, nos conduza nesse dia, nessa semana que inicia, e que em todas as coisas possamos expressar aquilo que vivemos contigo, o que cremos
o que temos sido ministrados pelo Teu Espírito. No nome de Jesus é que nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.